Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre os desastres no Rio Grande do Sul, tá? Estou trazendo esse vídeo aqui um pouquinho atrasado porque eu não estou conseguindo fazer os vídeos todo dia de noite, que eu estou aturando esse bandido, essa quadrilha de vermes aqui, vomitando ódio, vomitando baixo nível, crime, sabotagem, difamação, nojeira, hackeamento, podridão, chantagem, uma gente assim inacreditavelmente podre que eu estou aturando todo dia aqui. Já tem 10 anos aí basicamente que eu estou aturando esse animal, esse bandidinho nojento e a gente fedorenta dele. Enfim, e aí isso às vezes atrasa aqui, gera estresse, às vezes não, quase todo dia eles geram aqui problemas, estresse, atraso, prejuízo, porque eles são o lixo que são e estão se vingando da vida, estão vomitando a bosta que eles são aí pela cidade e na minha vida aqui. Eu estou perdendo tempo por culpa desses animaizinhos, mas enfim, a justiça não me ajudou ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou tentando aqui, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre o desastre do Rio Grande do Sul, que é uma catástrofe que está acontecendo lá, e a pergunta do vídeo é essa aí: quem são os culpados? Né? É importante ponderar isso, porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, do PSDB, da direita brasileira, foi fazer videozinho pedindo dinheiro, dizendo que né, enfim, não é a hora de achar culpados, é a hora de, enfim, né, de ajudar e tudo mais. A gente pode fazer as duas coisas, ajudar e, enfim, né, tentar achar ali, tentar refletir sobre o que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse, né? E isso representa, isso demonstra também bastante aí sobre as diferenças entre a direita e a esquerda no Brasil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, e antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que é também parte aqui da sabotagem desse animal fedorento, que está aqui, enfim, né, me impedindo de ver as pessoas, está me impedindo no sentido mesmo do hackeamento e atrasando aqui, usando a minha rede de contatos para vomitar o ódio de bosta que ele tem lá no esgoto, que ele tem no lugar do cérebrozinho de ameba dele, e eu fico aqui aturando esse animal, perdendo tempo e perdendo amizade por culpa desse bandido, e nada acontece para me livrar desse verme. Mas enfim, eu vou fazendo aqui o trabalho civilizado, que é anunciar o livro aqui e tudo mais. Quem quiser entrar em contato e furar o bloqueio desse animal, desse lixo de quinta categoria, a gente conversa aqui a respeito, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Tem alguns números aqui, tá, publicados pelo Mídia Ninja ontem, tá? Então já são 83 mortes, talvez aí hoje já esteja atualizado esse número, infelizmente, né? Mas enfim, 83 mortes, 111 desaparecidos, 276 feridos, 21.957 pessoas desalojadas, 344 municípios atingidos e 850 mil pessoas afetadas de maneira direta ou indireta por essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá? E aí, para finalizar esses dados aqui iniciais, a gente passar já direto para a reflexão, o Rio Guaíba, tá? Isso aí é notícia do ICL aqui, do ICL, que foi compartilhada pelo Consciência Política. O nível do Rio Guaíba se aproximou dos 5 metros pela primeira vez na história, tá? Quer dizer, subiu ali 5 metros, e aí é que entra, a discussão já é um pouco essa, né? Quer dizer, essas mudanças climáticas, esses desastres ambientais, eles estão previstos em uma série de estudos, uma série de, enfim, de tentativas de planejar coisas para modificar isso, e não é feita. Por quê? Porque normalmente quem ganha eleição ali no Rio Grande do Sul, quem ganha eleição em Santa Catarina nas últimas décadas, é a direita brasileira. Aliás, o Santa Catarina, inclusive, é o reduto do bolsonarismo. São 22, parece que, prefeitos presos lá de direita, por corrupção, enfim, tudo mais, tá? E a gente vai tentando aqui refletir isso a despeito desses bandidinhos que já seguem aqui vomitando ódio ali fora. Mas sempre com indireta, porque são criminosos de baixíssimo nível, certo? Estou tentando, inclusive, um advogado aqui para poder tentar me livrar da chantagem desse maníaco retardado, e nem isso eu consigo, porque se eu conseguir um advogado, ele perde o brinquedinho dele para ficar humilhando os outros, para ficar chantageando, vomitando o ódiozinho que ele tem no esgoto do cérebro de ameba dele lá, né? Vamos continuar tentando, tá? Enfim, e aí, pessoal, vamos então a algumas reflexões importantes aqui, tá? A Gleisi Hoffmann, do PT, publicou o seguinte aqui, ó:
O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, infelizmente, se encaminha para ser a maior tragédia climática do país. Uma clara demonstração de que precisamos proteger o meio ambiente, como vem falando repetidas vezes o presidente Lula, acabar com os desmatamentos. O governo Bolsonaro, inclusive, né, foi campeão de desmatamento, aí, porque essa é a direita brasileira. Acabou de ser preso preso não, né? Acabou de ser aí indiciado um sujeito ali no Mato Grosso que fez um desmatamento ali do tamanho, se não me engano, do tamanho do Espírito Santo inteiro, né, do estado do Espírito Santo. Quer dizer, então, enfim, essa é a direita brasileira. O cara jogou... Eu fiz vídeo aqui sobre isso, né? Ele jogou Agente Laranja lá, que é um negócio da guerra do Vietnã, que destrói até o subsolo. Essa é a direita brasileira. A direita brasileira está cagando para o próprio país, estão se lixando para a lei, para a justiça, certo? Enfim, então, demarcar terras indígenas, ela continua. A força do dinheiro não pode mais influenciar parlamentares conservadores a aprovar projetos nocivos para a natureza. Quando estamos diante de da urna, precisamos lembrar disso. Atualmente temos o Congresso mais à direita da história, mas a cada 4 anos podemos mudar esse cenário. Também já fiz vídeo aqui sobre isso. O próximo passo civilizatório do Brasil é mudar o Congresso radicalmente. Ou a gente transforma o Congresso brasileiro num Congresso de esquerda, ou o Brasil vai continuar a sofrer esse tipo de coisa aí sem nenhum tipo de modificação, porque os Eduardo Leite da vida vão continuar dizendo que o importante é não achar culpados, entendeu? Morreram um monte de gente aqui, mas ele continua governando o Estado, continua ali com uma verba para meio ambiente irrisória, certo? E aí a gente continua dependendo de quê? De doação, sabe? Enfim. E do governo federal, né? Vamos ver aqui que o Lula está ajudando pra caramba e vamos ver aqui o quanto, né, ele está ajudando aí nesse sentido, tá? Que mais, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem mais de notícia. Sim. Então agora vamos partir para alguns comentários, tá? Para vocês verem como também é importante situar esses comentários para poder entender essas diferenças, tá? A página Planejamento Estatal publicou aqui um Twitter, né, do MP História, interessante, que diz o seguinte: os neoliberais do Partido Novo, citando a Holanda como exemplo de país que consegue lidar com o aumento do nível das águas, eles só esqueceram que a Holanda consegue isso via Estado. Até criou um banco estatal para financiar isso, o Netherlands Waterschapsbank, certo? Que é um banco estatal da Holanda criado para poder justamente gerenciar essa questão. Por quê? Porque eles têm um problema lá. A Holanda é um país que é Países Baixos, né? O nome já diz ali, eles são abaixo do nível do mar, então estão o tempo todo, enfim, com esse risco ali de ter inundações, cidades de repente ali que são, né, acabam ficando submersas, etc e tal. E o Estado entra para poder resolver isso. Quando a gente tenta fazer isso aqui no Brasil, a direita fedorenta do Brasil vomita que isso aqui é comunismo, que o Estado tem que ser mínimo e blá blá blá, tá? E aí quem discorda deles, eles ficam aqui, ó, vomitando ódio, porque esse velho mongoloide aqui que está vomitando ódio na minha vida através da latrina dos outros é um direitistazinho de bosta que não aguenta um tapa, por isso que ele fica perturbando usando outras pessoas, né? Porque ele sozinho não é ninguém, sozinho não é ninguém. E eu digo isso no focinho dele, é só ele aparecer aqui. Enfim, e aí, pessoal, o que mais aqui? Outras repercussões, tá? O André Trigueiro, que é jornalista, ele publicou o seguinte aqui: o deputado gaúcho Lucas Redecker foi o relator do projeto aprovado em março agora desse ano na CCJ da Câmara, ou seja, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele aprovou um projeto que autoriza o desmatamento de 48 milhões de hectares de campos nativos, área equivalente à soma dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná juntos. A crise climática não é obra do acaso, é obra da política, é obra da falta de percepção do eleitor brasileiro, do próprio eleitor gaúcho, né, que ainda não entendeu muito bem essa diferença aí. O Lucas Redecker é do PSDB, do Rio Grande do Sul. Tá? E aí tem um detalhe importante, pessoal, que o Rio Grande do Sul já foi governado até pela esquerda em alguns momentos ali, né? E até tem, se não me engano, tem uns 10, 15 anos aí. Agora, o brasileiro tem que entender uma coisa que é muito importante.
mesmo quando a esquerda ganha no executivo, ou seja, né, no governo federal, para presidente, ou no governo estadual, ou nas prefeituras, se você tem um congresso ou câmaras de vereadores que são à direita, isso atrapalha, porque você precisa da Câmara para poder aprovar os projetos. Tá aqui, ele acabou de citar aqui, né? O projeto que esse cidadão aqui fez é um projeto na CCJ, que é o quê? A Câmara, o Conselho de Constituição e Justiça da Câmara. Tá? Não é conselho, é um outro nome, depois eu vou lembrar aqui. Enfim, tá? Então quer dizer, ele aprovou na CCJ, que é o quê? Uma instituição dentro do Congresso, ali dentro do Parlamento, etc. e tal. E aí, por que ele consegue aprovar? Porque tem uma maioria a comissão, né? Comissão de Constituição e Justiça. Por que ele consegue aprovar? Porque tem uma maioria de direita que apoia aquilo ali. E essa gente por isso que é importante na época da eleição estudar também, né? Quem são as empresas que financiam essa gente e tudo mais, porque são geralmente os bilionários, os milionários que vão lucrar com esse tipo de projeto aqui, que é destruir uma quantidade de mata nativa do tamanho do Rio Grande do Sul e do Paraná juntos, né? E tem um certo tipo de gente, como esse velho medíocre que está aqui vomitando ódio na minha vida, eu conheço, sei quem é, tá? Que fica lá, porque a política não interessa, o importante é não sei o quê, o importante é trabalhar. Aí tu acredita nisso aí, daqui a pouco tu tá morto, daqui a pouco a tua casa tá debaixo d'água, porque tu não estudou política, tu não entendeu como é que funciona essa brincadeira e fica votando nesses animais. Entendeu? Essa é a história. Então, enfim, que mais aqui, pessoal? Vamos lá. Outra repercussão, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Outra repercussão importante. O Augusto Damiani, que é ex-diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, disse o seguinte aqui ao Brasil de Fato, tá? Eu vou deixar o link para vocês aí também. Sempre me perguntam se o sistema de proteção de Porto Alegre está ultrapassado. Não, é um sistema seguro, clássico e eficiente. O que precisa é de manutenção constante e alguma modernização quando necessário, e não foi feita a devida manutenção. O mesmo Brasil de Fato publica o seguinte: Eduardo Leite ignorou o relatório com medidas de prevenção às tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, diz deputado. Tá? E aí o deputado em questão é o deputado estadual Adão Preto Filho, do PT do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas, no relatório, esse citado pela matéria, apontamos várias iniciativas que o governo do estado deveria tomar, com maior investimento nas áreas de prevenção, defesa civil, além de uma legislação mais rígida com a questão da preservação ambiental. O Eduardo Leite apresentou, na minha opinião e da nossa bancada de oposição, um orçamento muito menor do que o necessário. É assim que funciona em todos os governos de direita. O orçamento do Estado para questões importantes fica mirrado e eles começam a colocar o grosso do dinheiro aonde? Bolsas de valores, títulos da dívida pública, juros da dívida pública, acionistas da Petrobras e uma série de outros, ou seja, a corriola dos milionários e bilionários, tanto daqui quanto de fora também, né, que ficam chupando o dinheiro do Estado e aí nada funciona, e aí depois eles ainda botam a culpa na esquerda. Eu tenho, as poucas pessoas que eu consigo conversar, tem gente que ainda acredita que o PT é o câncer do país, ainda não entenderam esse contexto todo aqui, né? Enfim, o Lula assinou um decreto para acelerar recursos, né, ao Rio Grande do Sul fora do teto de gastos, tá? Quer dizer, ou seja, né, não depende mais de nenhum teto de gastos, deve ter negociado isso com aqueles chantagistas ali, com o Arthur Lira e também com o Rodrigo Pacheco, né? Enfim, e tudo mais, tá? E aí, pessoal, só para antes da gente voltar aqui para essa informação, vamos a esses números aqui dos apoios, né, que estão sendo direcionados pelo governo federal para poder ajudar lá o Rio Grande do Sul, tá? São 23 milhões e 800 mil reais para obras emergenciais de saneamento, 55 milhões que já foram liberados para ações de prevenção a desastre, tá? 20 mil pessoas resgatadas, 32 helicópteros em ação, e não é helicóptero para fazer bosta com a vida dos outros, não, é helicóptero para ajudar pessoas, tá? 100 barcos, 81 viaturas,
13.500 profissionais das Forças Armadas articulados ali para poder fazer esse apoio, tá? É para isso que serve as Forças Armadas, não para ficar querendo dar golpe no país, que é o que a direita brasileira adora fazer, tá? 52 mil cestas básicas distribuídas pela Conab a partir de hoje, tá? Dia 7 de maio. Previsão de mais 45 mil cestas de alimentos, 50 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, antecipação do Bolsa Família para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, mais de 620 mil famílias beneficiadas. Essa antecipação vai para mais de 250 mil pessoas, tá? Isso é importante ali porque tem muita gente que acaba ficando sem ter o que comer, né? 10 milhões para auxílio abrigamento, benefícios antecipados pelo Ministério da Previdência e INSS para famílias atingidas pela catástrofe. Se isso cai na mão da direita, o que a direita faz? O Bolsonaro foi, na época lá do desastre da Bahia, ele foi fazer o quê? Andar de jet ski no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? E ó, cada um que se vira, meritocracia, ó, cada um por si. Deu problema aí? Dane-se, se vira aí, meu irmão. Entendeu? Se vira aí, nós somos liberais, né? O indivíduo é que resolve. Quando você vai ver, o Estado tinha que ter investido em saneamento, em preservação ambiental, blá 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 blá, né? Então você colocar alguém no Estado, seja no Executivo, seja na Câmara, nas câmaras municipais, no Congresso, alguém que tem essa mentalidade, vai chegar lá e vai fazer o que com o dinheiro público? Nada. Não vai investir onde tem que investir, não vai, enfim, pegar esses estudos aqui importantes que apontam problemas, etc e tal, vai ignorar isso, né? Então, enfim, ou ignora a partir de uma mera perspectiva idiota, negacionista, como é o caso do Bolsonaro, né, dessa gentalha que governou o Brasil né, junto com ele, ou então a partir de um negacionismo de contexto político mais amplo, ancorado no moralismo fiscal idiota que a gente tem que ficar aqui controlando o gasto porque, entendeu? Tem que ter superávit, blá blá blá, e aí tá morrendo um monte de gente lá, dane-se, entendeu? Essa é a direita brasileira, certo? Enfim, então já falei aqui que o Lula assinou esse decreto, né, que esse decreto já é de ontem, quer dizer, já é uma atualização desses valores aqui que foram, né, divulgados de manhã, ontem, né? Então quer dizer, ele já atualizou esses valores todos para se tiver uma justificativa de contexto, eles podem inclusive furar o teto de gastos, que gasto, né? O gasto emergencial lá para o Rio Grande do Sul para poder dar mais dinheiro para eles resolverem lá os problemas, tá? Porque é uma catástrofe lá que não é brincadeira, uma das piores aí da história, tá? Enquanto tem gente aqui enchendo o saco dos outros e perturbando a vida dos outros, tem gente tentando fazer coisa útil para poder resolver problemas sérios, né? Enquanto tem gente que cria mais problema do que resolve, né? Que é um bando de retardadinho, que é esse animalzinho que estava fazendo merda aqui na minha vida. Mas enfim, o MST também iniciou uma campanha de solidariedade em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e eu vou divulgar inclusive aqui os números, tá, da conta e tudo mais do MST, porque o MST tem legitimidade para fazer isso. O Eduardo Leite está pedindo dinheiro lá, ele não tem legitimidade, né? Ele não tem legitimidade. Até acho que foi o Breno Altman que publicou aqui dizendo que isso é patético, ainda que se a gente tem ali esse afã humanitário de ajudar, mas só que o governo estadual pedir isso é patético. Ele tinha que ter investido para poder não acontecer isso, certo? Enfim, e aí eu vou divulgar aqui então os dados do MST. Banco 350, agência 3001, conta 30253-8, CNPJ 09.352.141/0001-48, e o nome é Instituto Brasileiro de Solidariedade, chave Pix, anota aí quem quiser ajudar, 09352141000148, tá? Posso até deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ajudar aí, tá? O Noblar, blog do Noblar, tá? Que é o jornalista Noblar, ele publicou também o seguinte aqui: profecia? Não, ciência. A tragédia gaúcha estava escrita e acontece. É Ricardo Noblar o nome dele. O governador que pede ajuda é o mesmo que sancionou lei que flexibiliza regras ambientais para a construção de barragens. Ótima
postura aqui do Noblar de fazer essa denúncia e de nomear, dizer quem é lá o governador do Rio Grande do Sul, tá? Então ele ignorou, flexibilizou regras ambientais. Nós vamos ver aqui rapidinho que regras são essas também, tá? E o governo Lula, enfim, já falei aqui de tudo aqui que está sendo feito. Tem mais 34 antenas de comunicação das equipes de resgate, equipes de saúde, remédios, 8 milhões de reais para alimentos e 2.000 cestas de alimentos para cozinhas comunitárias. Publicou aqui a Consciência Política também, tá? E o povo nordestino, segundo aqui a página Anti-Bolsonarismo, tá? Rodrigo Arruda também está ajudando, tá? Ele descreve aqui, ó. Ele printou uma notícia aqui que diz, né, estados do Nordeste anunciam envio de equipes e materiais para o Rio Grande do Sul. O Nordeste que tem sido atacado aí pelo Sul, né, por uma parcela do Sul, não é todo mundo, evidentemente, já há muito tempo, na verdade, historicamente no Brasil, né? Mas nos últimos anos aí, com o bolsonarismo, esse ataque tem ficado, inclusive, mais violento, mais bizarro, né, mais baixo nível, tá? E aí, de qualquer maneira, o Nordeste está aí, uma parte do Nordeste está ajudando também lá o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, essas foram aqui as repercussões, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso, né? Não tem mais nada aqui nas repercussões. E aí, eu vou falar dois trechos aqui rapidinho com vocês, de duas matérias, uma do Intercept Brasil e a outra do Brasil de Fato, que denunciam aqui estudos que foram feitos e que não foram, enfim, né, não tiveram a devida atenção do governo do Rio Grande do Sul, tá? O Intercept Brasil publicou, né, enchente no Rio Grande do Sul. Leia o relatório de 2015 que projetou o desastre e os governos escolheram engavetar. E aí eles dizem, Brasil 2040, que é o nome do relatório, né, o título do relatório, traçou cenários futuros e propôs medidas de adaptação do país às mudanças climáticas, mas foi ignorado. Inclusive, quando a gente lembra aí de certas figuras do bolsonarismo, né? Enfim, eu até esqueci o nome de alguns aí enfim, estão todo dia negando os problemas climáticos, todo dia dizendo que isso é globalismo e blá blá blá, né? Tal de Osmar Terra, lembrei de um agora, tal de Osmar Terra, o Marcel Von Hatten também, aquele retardado lá de Santa Catarina, eu acho. Todo dia publicam, cadê a mudança climática? Tá aí, a mudança climática tá aí, né? Mas eles vão continuar negando, certo? Não adianta achar que essa gente vai mudar, vai entender ali, porque não vão entender, né? O negócio é não votar neles, a saída é essa aí. E aí o Intercept publica aqui mais um detalhe, tá dizendo o seguinte importante aqui, ó. O Rio Grande do Sul vive uma tragédia sem precedentes. Até amanhã desta segunda-feira, pelo menos 83 pessoas morreram, mais de 100 estão desaparecidas e pelo menos outras 121.000 tiveram que deixar as suas casas após as chuvas no início de maio. O número certamente será muito maior, já que metade do estado inteiro está debaixo d'água. Os impactos ainda são desconhecidos, mas o governador Eduardo Leite já afirmou que se trata da maior catástrofe da história do país e comparou a situação a uma guerra. Agora aqui vem o ponto, hein? A situação é extrema, porém não dá para dizer que seja inesperada. Há pelo menos 10 anos, um relatório da Presidência da República já apontava chuvas acentuadas no sul do Brasil em decorrência das mudanças climáticas. O documento também chamava atenção para a necessidade de sistemas de alerta e de planos de contingência. Isso foi feito? Não. Vamos ver aqui então a matéria do Brasil de Fato, que comenta esse detalhezinho aqui, tá? Vamos lá. O título é o seguinte: Eduardo Leite cortou ou alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul em 2019, tem 5 anos isso, tá? Quando a natureza reage com inundações, vale lembrar a mutilação de uma das mais antigas leis ambientais do Brasil. E aí, pessoal, vale só um comentário antes de finalizar o texto aqui. Na cabeça da direita brasileira, em sua imensa maioria estúpida e pouco estudada, e pouco afeita ao estudo, tá? E só afeita ao dinheiro e ao imediato, esse tipo de coisa, um estudo que obriga a um planejamento de médio e longo prazo, isso não chega nas amebas que estão ali, ó, nadando no cérebro dessa gente,
Não chega. Por quê? A cabecinha deles só pensa no imediato, na grana, no teto de gastos, responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal para eles é mais importante do que responsabilidade ambiental, responsabilidade com a vida dos outros. Estão cagando para a vida dos outros. Estão ligando para a responsabilidade do dinheiro, do fiscal, blá blá blá. Enquanto isso, os Estados Unidos flexibilizam o teto de gastos, flexibilizaram o teto de gastos 80 vezes nos últimos 60 anos. Por quê? Porque lá parte dessa galera não tem essa mentalidade tacanha dessa gente daqui, certo? Então, enfim, e aí essa questão, né, de uma lei ambiental que exige um gasto maior, etc e tal, esbarra na cabecinha da direita brasileira, que é isso aí, né? Tem que ter o teto de gastos, moralismo fiscal, não pode gastar mais. Tudo isso é uma balela para poder esconder para onde vai esse dinheiro, o grosso do orçamento, que vai para a bolsa de valores, juros da dívida, e para poder ficar, enfim, né, alimentando lá o bolso do mercado financeiro todo dia, todo mês, todo ano, certo? E quando essa gente morre, quando essa gente causa a morte das pessoas, né, como é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, é importante dizer aqui, colocar a culpa no governador, etc e tal. Agora, apontar também quais são os atores subterrâneos dessa nojeira aqui, né? Que é essa gente do mercado financeiro que lucra, que chupa o dinheiro do orçamento, e esse dinheiro poderia estar indo para poder resolver isso aqui e essa gente não morrer lá, né? Simples assim. Então, enfim, para finalizar aqui, tá, pessoal, só para finalizar o texto, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul levou 9 anos entre debates, audiências e aperfeiçoamentos. Isso é uma coisa que incomoda essa gente profundamente, debate, aperfeiçoamento, estudo, certo? Esse código foi atropelado pelo governo Eduardo Leite em 2019, primeiro ano de seu primeiro mandato. Seu projeto limou ou alterou 480 pontos da lei ambiental do Estado. A forma como Bolsonaro lidou com a Amazônia, com o Pantanal, etc e tal, e essa destruição bizarra, morte dos indígenas, mostra o que é a cabeça dessa gente, entendeu? Essas coisas aqui não entram na cabeça dessa gente. O que entra é o seguinte, quem é que está pagando mais ali? Então bota na mão de quem está pagando mais, é isso aí, vamos lá, entendeu? Vai destruir, vai causar morte, dane-se, dane-se. A cabecinha dessa gente é assim que funciona, entendeu? O texto original desse código de leis, tá, do ano 2000, inclusive tivera a ajuda da elaboração de José Lutzenberger, uma das maiores referências em ecologia do Brasil. A ideia atrás da mudança foi de flexibilizar as exigências, ou seja, desregulamentar para o mercado resolver. A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado é uma mão gigante que está jogando baldes e baldes de água lá no Rio Grande do Sul e não tem solução porque a mão invisível do mercado pega o dinheiro e leva para casa. Entendeu? A ideia atrás da mudança foi de flexibilizar as exigências e favorecer os empresários, concedendo-lhes, em alguns casos, o próprio autolicenciamento. Quer dizer, quer melhor resumo do que essa ideia patética de mão invisível do mercado? O Eduardo Leite elimina códigos tópicos importantes do Código Ambiental e diz, tem alguns empresários aqui que podem, inclusive, se autolicenciar. Liberdade de mercado, desregular, estado mínimo, tragédia. Simples assim. Certo? Então, enfim, para finalizar, o último ponto aqui, tá? Para a gente finalizar o vídeo, entre a apresentação do projeto de lei em setembro de 2019 e a aprovação pela sua base de sustentação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 11 de dezembro do mesmo, foram apenas 75 dias. Só não transcorreu ainda em menor tempo porque uma decisão judicial impediu a tramitação em 30 dias sob regime de urgência, tá? Então, quer dizer, eles eliminaram 480 tópicos do Código Ambiental. Isso acabou gerando a liberdade de mercado para os empresários, empreendedores do Rio Grande do Sul ignorarem completamente os estudos, a ciência, a responsabilidade com a vida das pessoas e se autoproclamar. Ele usou uma expressão ali que agora eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Se autolegislar, né?
e aí a gente continua tendo que aturar essa gente patética, causando crise, problema, prejuízo no país. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.